de início o 127 e depois nós vamos para o 128. Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho me preocupado muito com essa questão da família. Hoje a ministração ela vai alcançar a todos, inclusive os jovens, porque eu tenho aprendido, irmãos, eu sou um dos sobreviventes da minha geração, que muitos dos meus amigos que se casaram, muitos deles não seguraram o casamento, por incrível que pareça. Eu casei em 1988 e eu tenho muitos amigos que não seguraram o casamento. Então esse ano eu faço 35 anos de casado em outubro. E você encontrar uma pessoa hoje com 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado, ainda se pode dizer um milagre. E tem gente que já casou 1, 2, 3, 4 vezes, e nem Fábio Júnior casou 7, né? Mas casou em 4. E a grande também, né? Eu não entendo. Você não consegue segurar o casamento. Então, praticamente as ministrações que eu trago para impactar, para chamar a atenção da pessoa no que diz respeito ao que você realmente quer construir. Porque, vamos pensar, hoje aqui nós estamos comemorando o Dia das Mães. Aliás, quero já parabenizar todas as mamães. Hoje a gente tem muita facilidade de fazer postagens nas redes sociais, né? No Dia das Mães. Então hoje eu fiz para o meu grupo de liderança, como também nas redes sociais. A minha esposa, irmã Lélia, né, que nos deu de presente para o nosso relacionamento 3 filhos. Né? Já somos avós e 2 netinhos. Então, para mim é uma alegria. Mas vamos pensar no que essas mães já passaram. Vocês têm uma estrada que, se vocês fossem escrever um livro, daria muitas páginas. Eu fico pensando, e ainda não é o que eu vou pregar, mas já está incluso, né? Eu fico pensando, como pode um homem casar com uma mulher, tem com ela 1, 2, 3, 4 filhos, e no meio do casamento, no meio necessariamente, a gente não sabe o meio do casamento, mas na trajetória do casamento, 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos de relacionamento, abandona a mulher com seus 3, 4 filhos. Como que fica essa mulher? Eu falo isso porque eu acompanho um caso em que um abençoado, diácono da igreja, abandonou literalmente a esposa com 3 filhos. Ela me procurou, conversamos muito, ela chorou muito, tentei trazê-los, fui em um evento, os levei, participaram do evento, tentaram se aproximar, mas o ato da irresponsabilidade foi do marido. E até hoje não conseguiram voltar, até porque ele quer, mas já não é do jeito de Deus e não é do jeito da palavra, é do jeito dele. Aí ela disse: eu não quero, eu quero um marido transformado. Tá certo? E aí estão entrando no pedido de divórcio. Então assim, aí eu fico olhando, tem uma jovem que fez 15 anos e o pai não estava no aniversário dela. 15 anos, uma moça só faz uma vez só, claro. É uma data marcante. Como fica o pensamento dessa mulher? E aí vem os outros 2 filhos, né? Que são pequenos, um tem 11 anos e o outro tem 3. Então fico pensando como que nós estamos batalhando. Quando eu digo nós, e especialmente a juventude, como que está o projeto de vida de vocês? Vocês estão se espelhando em quem? Porque às vezes não dá para se espelhar nos pais. É lamentável dizer isso. Porque os pais não têm mais o que de bom oferecer. E eu quero ser muito sincero com vocês. Não existe pai perfeito. Não existe mãe perfeita. Não existe filho perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Mas temos qualidades.
E quando o casal que está na presença de Deus tenta se ajustar, ele vai passar a outros um padrão de vida. Um padrão de vida. Eu me lembro que eu estava em São Paulo há 15 anos atrás, ministrando seminário, namoro, noivado, casamento. Eu já venho fazendo isso pelo menos uns 17 anos. E aí, chegando lá, ministrei para um casal de jovens. Estavam namorando, depois noivaram e me deram a honra de celebrar o casamento. Me convidaram, eu fui lá e celebrei o casamento. Hoje esse rapaz é pastor, pai de 2 filhos. Ela também é chamada de pastora, porque está numa igreja batista, então trabalha junto com eles. São líderes de casais. E pela primeira vez ela fez uma live comigo semana retrasada, no projeto do Clínica de Família. Eu fico olhando e vendo os resultados. Então assim, em quem você se espelha hoje? E aí Deus me deu uma palavra, eu quero falar sobre as fases da família. O que você vai ouvir hoje aqui, eu duvido. Deus pode usar qualquer uma pessoa, mas hoje nós temos a responsabilidade, nós temos a oportunidade, porque nós não tínhamos isso. Quem sentava no culto de domingo para ouvir uma palavra de família? É muito difícil. A gente só via o poder de Deus, era o sangue, e isso é bom, é glória de Deus. Mas o que nós temos de arsenal de conhecimento sobre relacionamento está tudo aqui, irmão, só que não é explorado. E não existe igreja sem família. Meu irmão chama a igreja sem família. A igreja é composta de famílias, de pais, de filhos, marido, mulher, filhos, etc. Então eu quero falar sobre essas fases da família. E eu quero compartilhar com você, baseado no Salmo 127 e 128. E eu quero falar sobre pelo menos algumas fases da família, provavelmente as 4 fases da família. Esses 2 salmos, eles são super interessantes. Eu vou falar pelo menos do Salmo 128. Ele é tão rico em detalhes, o Salmo 128, que é o chamado Salmo da Família. Uma vez eu fui pregar o Salmo 128, que é muito rico, pastor Giovanni, foi 1h30. E eu não concluí, porque ele é rico. E tem um detalhe, não se descobriu quem colocou desse salmo. A gente entende que foi Deus que escreveu mesmo, porque ele foi feito para a família. Você não vai encontrar, pelo menos já pesquisei, né? Nos livros teológicos você não vai encontrar o autor. Alguns teólogos chegam a supor que foi aquele homem inteligente, o escritor de Provérbios, que agora não tem, Salomão, mas ninguém tem absolutamente nada para provar que foi ele. Então veja bem, a família é o nosso maior tesouro, mas nem todos têm coragem de dizer isso. Por quê? Porque existem pessoas que são frustradas na família. Como que eu vou dizer que a minha família é meu maior tesouro se só vejo desgraça? Briga, confusão, contenda, agressões morais. Tem lá suas razões. Tem lá suas razões. Mas irmãos, depois de Deus, o melhor lugar do mundo é a nossa família. E eu poderia dizer para vocês que os maiores responsáveis para a manutenção de amor e harmonia e felicidade da família são os pais. Se os pais não conseguem promover isso, está difícil. Então veja bem, se a nossa família é nosso maior tesouro, nós temos que entender também que é o nosso mais precioso patrimônio. Esses dias eu estava preocupado com meu filho caçula. O filho caçula tem 30 anos. Olha aqui. Ele estava fazendo 3 concursos para a Polícia Militar, para
para a guarda municipal e para a guarda das docas, né? E também fazendo TI e trancou a faculdade de Direito. Aí ficou parado, acabou o dinheiro, faltou dinheiro, aí eu digo, agora o que eu faço? Um mês dentro de casa, aí eu preciso de dinheiro, vai para cada lado, tem que bancar, aí fica difícil, eu digo, eu não posso. Tem que fazer alguma coisa pelo meu filho. Aí sentei, conversei com a minha esposa, olha, vou alugar um carro para ele trabalhar no mundo. Tem que se preocupar com os filhos. Chamei ele, meu filho, vou alugar um carro para você não ficar paradão, porque não é bom. Um filho parado em casa, sem fazer nada, é um perigo. Mente desocupada é a oficina do inimigo. E imediatamente foi uma injeção de ânimo para ele. Vai lá, está aqui o dinheiro, dá um jeito aqui, tirou do crédito especial do banco onde a minha esposa é cliente, tá aí, vai, segura isso aí, aluga o carro, fui com ele, pronto. Ânimo erguido, cabeça erguida, e está trabalhando e já está pagando as suas contas, ao ponto de recentemente pagar a inscrição para o concurso da Polícia Militar. Então os pais precisam ser os maiores motivadores. E quando os pais não os motivam, e vai esperar de quem? Traficante, um assaltante, um bandido, eles querem investir. Nós estamos ouvindo uma mensagem, irmãos, que tem que abrir a nossa mente. Então veja bem, se a nossa família é nosso tesouro, é o nosso patrimônio, mesmo que o seu filho ou a sua filha seja problemático, mas é o seu filho e é a sua filha, e você tem a responsabilidade de fazer o melhor por eles. Hoje eu vi um rápido vídeo, muito rápido. Uma mãe sentada, não sei se vocês viram, se alguém viu, vai me confirmar. Ela estava sentada e por trás dela tinha um muro, uma parede. E perto dela tinha uma criança pequena, brincando. E aquele muro, de maneira inesperada, desabou. Qual foi a reação dessa mulher? Correu para proteger o filho, o muro caiu por cima dela, ela protegeu a criança. Eu vi. Você viu, né? Aí a criança saiu ilesa, mas ela saiu bem cambaleando, mas protegeu o seu filho. É a missão do homem. É a missão do homem. Então veja bem, qual é a primeira fase da família? Aí, se você fosse daquele dos anos 80, né, em que quando eu ia para as igrejas, né, como hoje, até hoje da boa, nas minhas agendas, ainda tem algumas agendas antigas, que eu andava com a caneta e tudo que eu ouvia que me chamava a atenção eu anotava. Aí eu preparava os esforços, os sermãos, mensagens, frases. Hoje não, a gente vem só para ouvir mesmo, e do ouvir a gente acaba esquecendo muitas coisas. Então a gente não está mais naquela época, as pessoas anotam, eu quero anotar, eu quero aprender para não esquecer. Mas hoje a gente tem a tecnologia avançada, o bloco de notas do celular, né? Então tudo ficou mais fácil. Então vamos à primeira fase. A primeira fase da família é a fase do casamento. A fase do casamento. Salmo 127, verso 1 e 2 nos diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Ou seja, a primeira fase da família é a fase da construção, é o começo, é o casamento. Quem tem menos de um ano de casado aqui? Ninguém tem menos de um ano de casado? Quem está noivo? Tem menos de um ano? Quem está noivo aqui? Mas tem que promover alguma coisa aqui para ver se o pessoal vai aumentar mais a igreja. Está entendendo? Agora, pensa bem. Essa construção, este casamento que aconteceu, é um momento extraordinário na vida do casal.
Essa é a primeira fase. E essa construção ela tem que ser balizada em Deus. Jovens em especial, vocês estão namorando, pensam em noivar, e certamente vão noivar e vão casar, mas tem que projetar a construção desse casamento em Deus. Até porque o Senhor é um engenheiro. E se você convidá-lo como engenheiro para que ele venha construir com você essa família, porque o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, é Ele quem dá o suporte à base. E a maior necessidade do casamento hoje, a maior necessidade do casamento hoje é a presença de Deus. Porque tem gente que se casa aí, primeiro começa a namorar, o Senhor me dá, noivo, Senhor, obrigado. Casou, agora esqueceu, não precisa mais de Deus. Eu resolvo. Aí vem uma coisa interessante nessa primeira fase, que é a fase da família, do casamento. Casou? Precisa ser inteligente. Como assim, pastor? Eu vou dar uma dica aqui por alto, que só os casados entendem, os que estão noivos vão entender. Aproveite os bons momentos. Porque tem gente que casa, aí o ano já está grávida.